A 5090 tá chegando no mercado brasileiro em menos de um mês e é claro que a gente vai mostrar para você o que seria um PC perfeito para ela. É claro, a gente tá falando de um universo do topo de linha. Para placas de vídeo gamer, para placas gráficas no quesito gamer, no setor gamer, a 5090 será a nova campeã. Isso de longe, não tem outra opção. E é claro que a gente sabe que essa realidade é para muitas e muitas poucas pessoas. Mas, de qualquer jeito, por mais curiosidade que a gente também tem, vou mostrar para vocês o que seria um PC perfeito para uma placa de vídeo como essa. Então, antes da gente ir para peça por peça desse PC, rapidinho aqui, ó, a RTX 5090, o que a gente tem nela, né? 32 GB de memória GDDR7, então a gente tem uma memória muito rápida e uma quantidade de VRAM bem grande, uma largura de banda de 512 bits, lembrando que a gente está falando aí de poucos anos atrás, no lançamento da 4060, ela é 128 bits, agora a gente está falando de uma largura 4 vezes maior. Então a quantidade de dados que podem estar passando ao mesmo momento é insano. Obviamente ela é uma placa pensada em jogar no 4K, né? E uma coisa, a gente tem aqui, ó, PCI 5.0 x16. Provavelmente, se você rodar ela no PCI 4.0, você não vai ter muito problema. Mas é claro, se ela é PCI 5.0 x16, é porque ela provavelmente, nos casos mais extremos, quando você estiver realmente forçando a placa, você vai precisar de toda a largura de banda que o PCI 5.0 x16 vai te entregar, né? E é claro, uma das coisas que a gente tem que ficar de olho, aqui ó, TDP, quantidade ali de Total Draw Power, né, que é o quanto o consumo dela total, 575 watts. Se a gente comparar isso com a 4090, o que a gente tem? Se a gente entrar aqui, ó, saca só, a 4090 tinha um TDP de 450 watts, então a gente teve aí um 125 watts a mais. Mas é claro, né, a gente saiu de 24 GB da 4090 para 32, a largura de banda foi de 384 para 512, então teve aí várias mudanças também, né? E é claro, PCI 4.0 para PCI 5.0. Então a gente tem um monstro de placa de vídeo, né? A gente já fez um vídeo mostrando os vários designs da 5090, mas o design padrão, né, o Founders Edition, eu já acho lindíssimo, mas é claro, quando a gente está falando da melhor placa de vídeo para jogos, a gente não pode combar com um processador que não seja o melhor processador para jogos, que é o 9800X3D. Qual que é a mágica desse processador? Ele é 8/16, padrão, né? Nada demais. Turbo 5.2 GHz, beleza, não é um turbo absurdo, mas ainda assim é de boa. Mas o que importa é esse X3D aqui que vocês já sabem, que é o cachê L3 maior que ele tem, né? A gente estava acostumado com o 560 X3D, que também tem isso. Aqui, ó, 96 megabytes de cachê L3, o que faz você ter uma performance excepcional quando você comba uma placa de vídeo com um processador que tem um cachê X3D maior, né? E esse daqui é o rei de performance para jogos atualmente, o Ryzen 7 900X3D. A gente vai ter o lançamento dos Ryzen 9 X3D já anunciados pela AMD, mas por enquanto 900X3D é o rei. E é claro, para a gente colocar um processador desse e uma placa de vídeo daquela, tem que ser numa X870. A gente tem dois modelinhos disponíveis aqui no site, porque o pessoal tá comprando, né? O AMD M5 tá muito forte. Esse modelinho da MSI tá bem bonito, o Tomahawk, cheio de conexões M2 para você colocar seus SSDs de velocidade boa, né? Você não precisa de SSD SATA. Tem aqui, ó, Q-Code para você fazer qualquer tipo de troubleshooting, botãozinho para soltar a placa de vídeo que você vai precisar pelo tamanho da 5090 e, é claro, um I/O completaço. A gente tem o quê? 9 USBs tipo A, 3 USBs tipo C, mais um HDMI. Aqui a gente tem, ó, botãozinho de BIOS flashback e de Clear CMOS, o que facilita muito a manutenção da tua máquina. Wi-Fi 7, 5 gigabit de internet. A maioria do pessoal não tem nem 1 gigabit, né, de internet, então isso daí já é excepcional. E é claro, o mais importante, o slot PCI 5.0, o slot PCI X16 dela é 5.0, é o que a gente precisa para a nossa 5090. E é claro, a gente ainda tem 2 slots M2 G5
Gen 5 no caso, mais 2 slots Gen 4, um é X4 e o outro é X2, e as 4 portas SATAs também, né? Você consegue aí montar um monstro nessa placa-mãe. Agora, em questão de memória, o que eu digo para você? Se você vai ter nível 5090 de PC, você provavelmente não vai com 16, nem 32 GB de RAM, né? 32 GB de RAM, para quem joga, na verdade, no 1080p e no Quad, é o suficiente. É mais que o suficiente já. 16 normalmente é o mínimo, né, para jogar. 32 já é o suficiente, você não vai gastar mais que 32 GB de RAM, muito difícil. Mas daí se você tá jogando no 4K, se você vai ter uma 5090 com 903D, 32 GB de RAM acaba sendo o mínimo. E o recomendado seria ali o seu 64 GB de RAM. A gente tem várias memórias aqui no site para vocês darem uma olhada. Tem um pente de 32 para você fazer o seu 2x32. Tem pentes aqui, ó, já tem combo direto, esse Corsair Vengeance aqui, que é 2x32, 64 GB no total. Daí aqui, ó, 32 para você comprar um pente sozinho. Kits 2x16, se quiser comprar 4 memórias. Eu recomendo você comprar 2 pentes apenas, vai trazer uma estabilidade maior no DDR5, mas daí tem várias opções no site para vocês. Mas é aquilo, 32 GB o mínimo, 64 GB já é mais que o suficiente, novamente, beleza? Agora, de SSD para o seu sistema operacional, não precisa de algo maior do que as velocidades que o Gen 3 de SSD NVMe entrega pra gente, ali os seus 3.500 de leitura. Mas, se a gente já tá montando uma máquina top, seria bom se você pegasse um de leitura de velocidades Gen 4, na verdade até Gen 5, mas Gen 5, atualmente, o valor é muito desproporcional, não vale a pena, principalmente para jogar, não faz sentido nenhum. Um desse daqui, ó, o Gamix S70 da XPG, é 1TB, leitura 7400, ótimo, gravação 5500. A gravação 5500, sim, não é 7000 de gravação, mas essa gravação já nos ajuda ali com muita coisa, quando você vai baixar jogo, transferir jogo, tal. Agora, essa leitura 7400 megabytes por segundo é ótimo, 1TB de armazenamento, pode ser considerado pouco. Se você quiser, já pega um SSD de 2 TB, 4 TB, depende de como que você usa o seu PC, né? Eu coloquei esse daqui só pra gente ter uma noção mais na velocidade do que na quantidade total de armazenamento, que isso é muito de pessoa para pessoa. E é claro, para segurar uma 5090 e segurar um 900X3D, a gente vai precisar de uma fonte potente. A gente tem ali, ó, a 5090 com seus 575 watts de consumo e temos também o processador 900X3D, que o TDP dele, curiosamente, não é tão alto quanto você pensa. Tá aqui, ó, TDP de apenas 120 watts. Ele é apenas o dobro do que a gente for ver, ao contrário dos Ryzen 5 padrão, né, dos i5, Ultra-Core 5 e Ryzen 5 padrão. Fazendo a soma ali só do processador e da placa de vídeo, a gente tem o quê? 500, 600, uns 700 watts no total, né? 695 watts no total, algo perto disso. Você poderia pegar uma fonte de 850? Não. Por quê? Porque não é só o processador e a placa de vídeo, óbvio, né? A placa-mãe vai gastar, porque ela tem que entregar energia para o resto dos componentes, fazer energia ali das memórias, dos USBs que você vai estar conectado, o seu teclado, o seu mouse, o seu headset, todo esse tipo de coisa. Então, o que a gente diz? Se a gente olhar aqui de novo no Tech Power Up, a gente vai ver que o TDP da 5090 é 575 watts e a fonte recomendada é de 950 watts. A gente pode seguir isso daqui sem problema nenhum. Eu pegaria para uma 5090 1000 watts ou mais. Eu abri aqui o nosso site, nosso fonte de 1000 watts, para a gente dar uma olhada. Eu vou só falar rapidinho aqui dessa da Thermalright, 1000 watts, 80 Plus Platinum, então ele tem um conector bem bom. PCI 5.0, então você vai ter aí um conector que você precisa para essa placa de vídeo, é claro. Por quê? Porque para essa placa de vídeo, você precisa ter esse conector DSVH PWR, que é o conector que vai conectar na placa de vídeo para dar energia a ela. Alguns modelos da 4090 vinham com aquilo que a gente chama de pé de galinha, que é o quê? É esse conector específico que daí transforma naqueles conectores de 8 pinos que você está acostumado em ver em placas de vídeo que não são 4070 para cima, né? 4070 para baixo, inclusive 3090 para baixo também. Esses adaptadores que transformam um 12VH PWR em vários vão funcionar? Vão, mas se você já vai pegar uma fonte
pega uma fonte que tem esse conector, eu acho bem necessário para você não ter problema nenhum na sua placa de vídeo, ainda mais você vai estar gastando um dinheirão numa placa de vídeo, não tem por que economizar na escolha da fonte, né? Então todos os itens que eu mostrei aqui para vocês vão estar aí na descrição. Não esqueça que esse PC é o topo do topo de linha, não é necessário para você jogar a grande maioria dos jogos. Se você pegar uma 4070 atualmente, uma 4060 Ti, vai ter muitos jogos que você vai conseguir jogar no 4K se você abaixar um pouquinho o gráfico, usar ali o DLSS, usar um frame generation, e você ainda vai ter uma ótima experiência. Não é necessário gastar uma montanha de dinheiro como uma 5090 faria você gastar para poder se divertir no 4K também, beleza? Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.